E aí, enriquecendo? Como é que você vai receber as notificações se você não apertou aqui o sininho? Você precisa, se inscreve no canal e acompanha as aulas do Enriquecendo com você para o Enem. Hoje a gente vai começar exatamente a crise das oligarquias. Vamos analisar as habilidades e competências que estão vinculadas ao H1 e ao H22, para vocês entenderem que a sociedade é fluxo, ela é continuidade, ela não é estanque e de que maneira as condições sociais elas vão implicar nas relações políticas entre o indivíduo e a natureza, entre o indivíduo e o espaço, entre o Estado e a própria sociedade. Sendo assim, me acompanha, porque agora vai crise das oligarquias. Ora, as oligarquias elas vão se revestir de todo um conceito associado à modernidade, ao novo, à renovação, aquele discurso de dizer que a monarquia não prestava porque Dom Pedro II era velho, era cansado, era decrépito. Tanto é que sempre aquela ideia do novo como elemento de renovação. A ideia das cidades brasileiras sendo refeitas com as reformas urbanas, a ideia do novo ser melhor do que o antigo. Só que as oligarquias, elas eram estruturas políticas e sociais cristalizadas. Os seus elementos de poder estavam diretamente associados ao Brasil colonial, ao poder da terra, nem sempre essa terra tendo elemento social, nem sempre essa terra tendo elemento de produção econômica, mas muito mais a terra como uma ferramenta de poder sobre as pessoas que estão nela. A ideia de especulação, por exemplo, para gerar riqueza sem o trabalho. Então, essas oligarquias estabelecem um conceito do latifúndio, da monocultura, da exportação. Essas oligarquias elas vão se revestir de modernidade, mas a sua estrutura de sustentação continua sendo o Brasil colonial, o Brasil monarquista, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social. Essas oligarquias elas vão ter uma incrível dificuldade de se adaptarem à formação dos novos setores, os setores médios urbanos, aqueles mesmos setores que vêm questionando a própria existência do Império desde o final do século XIX. Agora, no início do século XX, por volta dos anos 1920, elas já estão fortalecidas. Esses setores estão agora enormemente ligados a um conceito de questionamento político, de questionamento sobre o que é o Brasil. Mais uma vez, o que é que se apresenta agora? A importância do Exército. O que foi que eu disse a você? Que você não pode estudar a República sem lembrar da importância do Exército. Não há como desassociar o movimento republicano do Exército, quando o próprio Exército se constrói como uma grande instituição positivista que não é corrupta, que só se preocupa com a nação, que não tem interesses próprios. O Exército se apresenta como o elemento sagrado do positivismo que vem proteger, salvar, guardar o povo brasileiro. Nesse momento de crises, das adaptações da oligarquia ao novo mundo que se apresenta, principalmente com as crises econômicas internacionais, o Exército ganha força novamente. E dentro desse contexto, nós temos a crise dessas oligarquias. Dois elementos são fundamentais. Primeiro, a questão do tenentismo, chamado assim porque foi incorporado por tenentes e capitães, jovens oficiais do Exército Brasileiro, ligados aos setores médios, intelectuais, que estudaram nos Estados Unidos ou que haviam estudado na França e voltam para o Brasil com a influência ideológica de derrubar as oligarquias para modernizar. O que é que basicamente o tenentismo queria? Estabelecer elementos como voto secreto, voto feminino, novas eleições, nova Constituição. Cuidado! O tenentismo não é necessariamente um movimento. É um movimento, mas é um movimento porque ele tem objetivos próprios. Mas dentro do tenentismo, tanto você tem elementos de direita, como nós temos elementos de esquerda. Exemplo disso, você tem Juarez Távora de direita, mas também você tem quem? Luiz Carlos Prestes, de esquerda. Ambos tinham os mesmos objetivos. Claro, dentro de elementos ideológicos que no futuro vão se apresentar muito separados, muito dicotomizados. Mas o tenentismo é uma ação de modernização do Brasil a partir da derrubada das oligarquias. Há uma série de movimentos, mas os mais importantes foram a Coluna Prestes, em 1924, e a Revolução de 1930. Só uma curiosidade. A Coluna Prestes, liderado pelo gaúcho Luiz Carlos Prestes, foi o segundo maior movimento de caminhada militar da história.
Só perdeu para a marcha chinesa lá de Mao Tse-tung durante a Revolução Chinesa, para você ter uma ideia. Andou mais de 20 mil quilômetros do litoral para o interior, tentando fazer com que a população pobre se rebelasse contra o poder dos coronéis. Cuidado com a coluna Prestes e todo aquele romance que se constrói sobre ela. A ideia é que eram homens apenas valorosos. Ora, você tem milhares de homens militares caminhando no interior. Eles comem o quê? Eles bebem o quê? Será que realmente nunca houve violência da coluna Prestes contra a população pobre? Será que realmente nunca houve saques? Será que simplesmente houve uma ordenação política que a coluna Prestes se preocupava em derrotar as oligarquias por si só? Cuidado, pense um pouco mais sobre isso. Mas a coluna Prestes é um dos mais importantes movimentos tenentistas. O segundo é a Revolução de 30, liderada por Getúlio, que se torna tenentista em última hora, lidera um movimento tenentista que derruba as oligarquias. Por isso, a Revolução de 30 e a coluna Prestes são os mais importantes movimentos tenentistas. Não esqueça, associe o tenentismo ao exército. Associe o tenentismo à crise das oligarquias. Associe o tenentismo aos movimentos urbanos, aos setores médios, intelectualizados, que pensavam o Brasil dentro da modernização e da modernidade, que são duas coisas diferentes, mas em outra aula eu discuto isso com vocês, tá? O outro elemento importante é a Semana de Arte Moderna. Cuidado, a Semana de Arte Moderna não é um movimento qualquer. Ele é um movimento artístico, mas com desdobramentos políticos e sociais. A Semana de Arte Moderna de 1922 está diretamente associada à comemoração do centenário da independência em 1822. Só que agora, dentro de uma ideia republicana, dentro de uns conceitos de rever a economia, a política e a sociedade brasileira a partir de uma nova estética que é o modernismo. Agora, cuidado, viu? Não venha com essa história de achar que o modernismo, porque quebra as estéticas clássicas que existiam, necessariamente é bom, necessariamente é uma coisa positiva que melhora a vida das pessoas. Cuidado! A arte é uma ferramenta, tanto de expressão psicológica, como de ação técnica, de pintar, esculpir, em que você usa tecnologia e perícia, mas a arte também é um discurso político, a arte é um discurso ideológico, a arte constrói realidade e verdade. A Semana de Arte Moderna queria construir um novo Brasil a partir de elementos de crítica, de percepção social, mas também ela vai ser apropriada pelo Estado varguista depois para criar a identidade popular brasileira. Aquela ideia que brancos, negros e índios, dentro daquela matiz do pensamento de Ousa de Andrade, associado à mistura racial, que no Brasil não tem racismo, não tem discriminação, que o Brasil existe uma harmonia social, a arte representa isso, que a cultura popular ela é hegemônica. O que é cultura popular? Até que ponto a cultura popular é popular? Feita pelas pessoas, ou a cultura popular é apropriada pelo Estado, ela assume um poder, ela assume uma ferramenta de discurso que convence as pessoas através de alguma coisa, sem essas pessoas perceberem que estão sendo convencidas, seja no cinema, no teatro, na pintura, na escultura. Percebam que a Semana de Arte Moderna ela tem uma impactação na ressignificação da identidade nacional brasileira feita pela literatura, pela pintura, pela escultura de maneira geral. Mas não esqueça, a Semana de Arte Moderna tem um desdobramento político, ideológico, social poderosíssimo, que vai ser depois apropriado pelo Estado. Dentro disso, a gente vai, dentro do enriquecendo um pouco mais, perceber agora a leitura de imagem. Cuidado com a ideia de leitura de imagem, porque a pintura nos educa sem a gente perceber. A pintura não é o real, é uma possibilidade de real. A pintura é pintada pelo pintor, que pinta o que quer, o que percebe, o que quer que você veja, não necessariamente aquilo que é. A pintura ela é um discurso que nos convence a partir de um inconsciente. Ao mesmo tempo que a pintura é aquilo que ela é, a pintura também é aquilo que o pintor é, mesmo quando o pintor pinta sem perceber o que está pintando. Um exemplo disso é a obra de Tarsila do Amaral, Operários, de 1933. Observe como essa pintura retrata um Brasil industrializado, retrata um Brasil ligado ao desenvolvimento da indústria, com as chaminés lá atrás, com as indústrias lá atrás, a ideia
do poder, da riqueza, da indústria, associado a um Brasil multiétnico e um Brasil multirreligioso. Observe que cada indivíduo tem um rosto, e esse rosto representa uma etnia, esse rosto representa uma conduta religiosa. Esses rostos que se unem na pintura são a representação de um Brasil heterogêneo, de um Brasil antropofágico, que a mistura cria a grandiosidade do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, perceba que esses rostos não possuem grandes expressões. É um rosto cansado, é um rosto repetitivo, é um rosto maquinado dentro da lógica da indústria. Essa pintura, ela está associada a um discurso de crítica política, de crítica social, mas também está associado ao discurso da indústria, ao discurso do crescimento do Brasil como um país heterogêneo, multirracial. Pense, reflita. Arte também é construção histórica, política e ideológica. Enriquecendo com você em mais uma aula